Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar falando sobre vigas submetidas a momento fletor, porém nós vamos abordar outro tipo de problema, né? Primeiro vamos recapitular o assunto que a gente vinha falando até agora. Até agora a gente vinha falando de vigas submetidas a momento fletor, né? E a gente tinha que dar uma solução para uma determinada situação, como por exemplo quando você recebe um projeto de arquitetura, né? E você tem que dimensionar, ou seja, atribuir dimensões, né? Não somente as dimensões, mas também especificar as propriedades dos materiais que vão ser utilizados para atender uma determinada situação, né? Você tem lá uma geometria que você tem que respeitar, você tem uma série de carregamentos que são impostos por aquele projeto, aquela situação que você recebeu, e você tem que especificar, você tem que dimensionar uma viga para suportar os esforços, né, que vão surgir daquelas ações que vão ser aplicadas naquela estrutura, certo? Porém, existe o problema inverso, né? Então hoje a gente vai começar a trabalhar com o problema inverso, que é a determinação da resistência de vigas, né? Por enquanto, somente com vigas de seção retangular, certo? E quando que a gente vai precisar, a gente vai trabalhar na prática, né, vamos dizer assim, na vida profissional, aonde que a gente vai utilizar, onde que a gente vai se deparar, aliás, com problemas de determinação de resistência de vigas, né? É muito comum, quando você faz um projeto, ou você ser contratado, na verdade, para você revisar um projeto, né? Porque em muitas situações, o próprio contrato de uma obra, ele exige que o projeto seja feito por um engenheiro A e verificado por um engenheiro B, certo? E como que você vai verificar se o trabalho do seu colega, se o projeto do seu colega, se ele está de acordo com aquela situação e de acordo com as exigências normativas também, né? Uma das coisas que você tem que verificar, e aliás a principal delas, é se aquela viga realmente suporta ela realmente vai suportar aquele carregamento ao qual ela vai ser submetida. E como que a gente faz isso? A gente calcula a solicitação e calcula a resistência, compara uma com a outra. Isso para momento fletor, para esforço normal, para flexocompressão, que a gente vai ver mais à frente, para esforço cortante também, né? Então a gente calcula a solicitação, né, a solicitação de projeto, feita todas as devidas combinações, e compara com o esforço resistente, com o momento resistente, com o esforço cortante resistente. Então, se a solicitação for menor ou igual à resistência da minha peça para aquele esforço que a gente está verificando, ela atende àquela verificação. Caso contrário, não. Então, nesse tipo de situação, a gente não vai, quando você é contratado para verificar um projeto, você não vai dimensionar. Você vai verificar a resistência, né? Aí você vai fazer o problema inverso. Em outras situações, né, que também é bastante comum, é quando você é contratado para você fazer um projeto e verificar a possibilidade de readequação de uma estrutura. Vamos imaginar, por exemplo, que você foi contratado para verificar uma estrutura de um sobrado que foi projetado para ser uma residência, certo? Esse sobrado ele foi vendido e o novo proprietário ele pretende instalar ali uma loja, e no pavimento superior é muito comum se utilizar esse pavimento para fazer depósito, né? Esse depósito, dependendo do material que vai ser utilizado, muitas vezes ele vai proporcionar uma sobrecarga maior do que uma sobrecarga de uma residência, por exemplo, né? Mas muitas vezes você consegue mudar a utilização da sua estrutura sem que você precise fazer alterações, né? Muitas vezes a estrutura tem uma certa folga em relação à sua capacidade resistente, mas isso tem que ser verificado. Então você vai fazer o mesmo procedimento, você vai calcular as solicitações de projeto levando em consideração a nova situação de carregamento que vai ser aplicado, né? Já considerando aquele estoque que vai ser aplicado ali, e calcular a resistência e fazer essa comparação. Resistência tem que ser maior ou igual à solicitação, certo? Então é um tipo de problema muito comum. E aliás, para a engenharia de transportes, né, talvez esse seja, para um profissional da engenharia de transportes, talvez esse seja um problema até mais corriqueiro, né? Porque muitas vezes vocês vão pegar um projeto de uma ponte para executar, talvez você não seja o autor do projeto,
Mas como executor da obra, engenheiro responsável pela obra, você é corresponsável pelo projeto, né? Se você executar um projeto que está com problema, é possível que todas as partes envolvidas, tanto o projetista quanto o construtor, sejam acionadas na justiça, né? E você não pode chegar para o juiz e falar para ele que você não é o autor do projeto e que você não viu o problema, né? Porque você não é leigo, você é um profissional e então você tem a obrigação de verificar os problemas. É lógico que não precisa ser você verificar. Vamos supor que você seja uma obra muito grande, né, um escopo muito grande de execução, mas você tem que ter uma noção, pelo menos, de como aquela estrutura se comporta, né? E se você desconfiar de algo, você contratar um escritório para poder fazer essa verificação dessa estrutura, certo? Porque se essa obra vir a ter problema, mesmo que não seja por erros de execução, seja por erros de projeto, pode sobrar para todo mundo. Então é muito importante você se preocupar com esse tipo de verificação. Seja você mesmo fazer, seja você terceirizar essa demanda para um escritório de estruturas, certo? Então, ó, na situação que a gente vai ver aqui, a gente vai determinar o momento de projeto que a peça resiste, né? Então, quando a gente estiver vendo, por exemplo, dimensionamento de esforço cortante, a gente vai tirar uma ou mais aulas para a gente também aprender como fazer a verificação da resistência ao esforço cortante, né, para a gente poder verificar. Então, a estrutura ela tem que atender todas as solicitações, um elemento estrutural tem que atender todas as solicitações a que ela está submetida, né? E existe uma forma muito fácil muito prática da gente fazer essa verificação, né? Eu posso fazer essa verificação, por exemplo, pelo ômega, né? O ômega é a taxa mecânica de armadura. E nada mais é do que o AS vezes FYD sobre FCD vezes BW vezes D. Onde BW é a espessura da minha viga, né? Então eu estou fazendo aqui, ó, a área de aço, né? Aqui a gente está falando inicialmente de vigas com armadura simples, né? Posteriormente a gente vai aprender a fazer essa verificação para vigas com armadura dupla. Então estou falando de área de aço vezes tensão resistente. E lá embaixo eu estou falando de área de concreto, aqui a área total, não é somente a área comprimida, tá? A área total de concreto vezes a tensão resistente, certo? Então, ó, com o ômega eu consigo ir lá na tabela universal e a gente consegue encontrar o Mi. Com o valor de Mi eu calculo o momento resistente, de forma bem prática, né? Então, quando a gente tem vigas submetidas aliás, vigas armadas com armadura simples, é bem prático e bem rápido da gente fazer essa determinação, né? A gente também pode fazer o uso da seguinte relação: ômega é igual a Mi sobre zeta. E a gente pode verificar aqui, ó, nesse gráfico que está disponibilizado lá no material, lá nos slides para vocês, ó, a gente consegue verificar aqui, por exemplo, para o aço CA50 e fazer uma verificação aqui, verificando aqui, ó, o valor de Mi, né, e correlacionando o valor de Mi, deixa eu aumentar o zoom aqui, com o valor de ômega. Então, com isso, ó, a gente verifica onde que acontece essa intersecção, né? Eu calculo o valor de ômega, né? Verifico onde está acontecendo essa intersecção com a nossa curva e verifico o valor de Mi. Porém, é muito mais prático a gente utilizar a tabela, né? Mas fica aí como opção esse tipo de procedimento também, certo? Então, pessoal, não tem muito segredo na verificação da resistência de vigas com armadura simples, né? A gente viu que é só a gente calcular a taxa mecânica de armadura, né? o nosso ômega. Com o ômega a gente encontra o Mi, e com o Mi a gente calcula o momento resistente de projeto. Porém, para a gente poder entender melhor como esse mecanismo funciona, eu trouxe aqui alguns exercícios, né, para a gente poder resolver de uma forma diferente, né, aplicando as equações de equilíbrio, por exemplo, para encontrar a resistência da nossa viga, certo? Então, ó, trouxe aqui, eu separei 3 sessões para a gente poder praticar, né? Vamos ler o enunciado. Determine a resistência de uma viga com concreto C25
com as seções descritas abaixo. Então, na primeira delas, a gente tem uma viga com concreto C25, vamos considerar aço CA50, né? Um BW de 20 centímetros, H de 110, D' de 10 e a S1 igual a 8. Então, vamos começar a resolução dos exercícios. É o exercício 7, né? Então vamos anotar aqui primeiro a seção todos os dados da viga, né? Para a gente não precisar voltar mais ao enunciado. É uma viga de 20 por 110 com D' igual a 10. por 110, D' igual a 10 centímetros. A S1 é uma viga de armadura simples, né? Só tem a S1 igual a 8 centímetros quadrados. O que mais? A classe do concreto, para todas elas, é C25 e o aço CA50. Então vamos lá, vamos resolver inicialmente calculando a taxa mecânica de armadura, né? O ômega. Então o ômega a gente viu que é igual a FYD vezes a S1 dividido por FCD vezes BW vezes D. Toda a área útil de concreto, né? O ômega vai ser igual, o FYD para o aço CA50 é aproximadamente 435 MPa. O AS1 é igual a 8 centímetros quadrados. O FCD vai ser 25 dividido por 1,4, que é aproximadamente 1,86, né? Isso. Perdão, 17,86 MPa. A área, aliás, vamos verificar aqui se esse 110 é o H ou se ele é a altura útil. Ele é o H, ó. Então na verdade o nosso D vai ser H menos o D'. Então o D, né, que a gente vai utilizar aqui na equação, é igual a 100 centímetros, né? Vou deixar tudo em centímetro aqui. Vezes 20. Vamos lá. 435 vezes 8 dividido por 17,86 vezes 100 vezes 20. Um ômega de 0,097. Então vamos dar uma olhada na tabela para a gente verificar aqui, né, qual o Mi correspondente para o valor igual a 0,097. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom. Aqui nessa coluna ó, nós temos os valores de ômega, né? Então vamos procurar o valor que a gente calculou. 0,097 vai estar aqui, ó, entre esses dois valores, né? Entre 0,092 e 0,101. Né? A gente poderia fazer uma interpolação e verificar o valor exato aqui de Mi, né? Mas por simplificação, a gente também pode fazer uma abordagem, a gente também pode adotar aqui um valor em prol da segurança e adotar o menor valor de Mi, né? Porque vai conduzir a um menor momento resistente, né? Então a gente vai estar considerando a resistência um pouquinho, ligeiramente menor do que a resistência real, né? Para a gente poder ganhar um pouco de tempo aqui na resolução do problema.
Então, ó, levando isso em consideração, o nosso μ vai ser igual a 0,087. Vamos voltar lá para o exercício. Então, da tabela, temos μ igual a 0,087. E o nosso momento resistente, o MRD, é igual a μ vezes B vezes D ao quadrado vezes FCD, certo? Então, ó, a gente já consegue de forma bem direta calcular o momento resistente. Então, MRD é igual a 0,087 vezes 0,2 vezes D, que é 1 metro, 1 ao quadrado, né? Vezes FCD, que é igual a 17,86. Então, deixando dessa forma aqui, a gente vai obter o resultado em kNm. 0,087 vezes 0,2 vezes 17,86 vezes 1000. Então, a resistência da nossa viga é igual a 310,76 kNm. É importante a gente verificar também qual o domínio, né, que está acontecendo o estado limite último para essa seção. Então, se a gente voltar lá na tabela, a gente tem um Xi igual a 0,14. Então, essa viga ela vai ter o estado limite último para essa viga vai acontecer no subdomínio 2A, porque a gente tem aqui o Xi inferior ao Xi 2A limite, e a gente pode confirmar, inclusive, observando as deformações, né? A gente verificou que tanto no subdomínio 2A quanto no subdomínio 2B, a deformação no aço é fixa, igual a 10 por 1000, né? Porém, o subdomínio 2A ele termina quando o concreto atinge uma deformação igual a 2 por 1000, e aqui a gente está numa deformação inferior a 2 por 1000, né? Então, a gente tem um LU, estado limite último, no subdomínio domínio 2A. Porém, como que seria a resolução desse problema, a gente aplicando as equações de equilíbrio, né? Como que a gente faria essa resolução aqui sem utilizar a equação do μ? Lógico que o procedimento é o mesmo, né? Só para a gente visualizar aqui de forma gráfica como que se daria essa resolução, né? Então, vamos colocar aqui, ó, vamos resolver de novo. Resolvendo o problema com as equações de equilíbrio. Na prática, é o mesmo raciocínio, né? A gente está aplicando as mesmas condições. O que difere aqui é a forma de visualizar o problema, de enxergar. A gente consegue visualizar de uma forma mais... a gente consegue visualizar de forma gráfica, né, a atuação do
das componentes de resistência da nossa viga, né? Então a gente vai ter aqui uma seção retangular. Essa seção tem um D', né, nossa altura útil, igual a 100 centímetros. E tem uma largura igual a 20 centímetros. Aqui a nossa única armadura resistente, né? Que é a armadura tracionada, o AS1. E a gente tem que inicialmente calcular o valor de ômega, né? Que já foi calculado aqui. Com o valor de ômega, o que a gente vai fazer? A gente, ao invés de pesquisar pelo valor de μ, nós vamos pesquisar pelo valor do xi. Né? Por quê? Para a gente poder encontrar o nosso momento fletor resistente. Né? Como que vai se dar a distribuição das tensões na nossa viga. Então, se a gente observar aqui o diagrama de tensões, o diagrama simplificado, nós temos aqui as tensões de compressão. Aqui a resultante de tração no aço, que é o RST, né? E aqui a resultante de compressão no concreto, o RCC. E a distância entre elas, que é o braço de alavanca, né? A distância Z, certo? Deixa eu melhorar aqui. Então a gente precisa saber, a gente precisa calcular o RCC, né? A gente precisa também dessa distância Z. Aliás, nesse caso, a gente, ao invés de calcular o RCC, a gente pode calcular o RST, né? Porque a gente já tem a área de aço, né? A gente pode resolver o problema dessa forma também. Tem essas duas maneiras, né? O nosso momento resistente vai ser RCC vezes Z ou RST vezes Z. Né? Vamos anotar aqui. Nosso momento resistente, né, vai ser RCC vezes Z ou RST vezes Z, certo? Então, como a gente já tem o ômega, a gente já conhece as deformações, né, que a gente pode obter lá da tabela, e também o xi. Então, com isso, vamos optar aqui pela primeira opção, né, calcular o MRD através do RCC. O que a gente precisa verificar? Qual que é a equação lá do RCC? Né? O RCC é resultante da compressão lá na região comprimida, né? Aqui nessa distância, nessa área, que é igual a D vezes Y, né? Que é a linha neutra aqui do diagrama simplificado. Então, para calcular essa resultante, a gente precisa dessa área, né? Dessa área aqui, e para a gente determinar essa área, só falta a gente determinar o valor de y, né? Então, a gente verifica lá na tabela qual que é o valor de RCC, né? O nosso ômega adotado foi 0,092, então o xi é igual a 0,14.
Então a gente já viu, ó, que o x é igual a xi. O x é igual a xi vezes d. E o y é igual a 0,8x. Então y é igual a 0,8 vezes xi vezes d. Então y vai ser igual a 0,8 vezes 0,14, né? Já esqueci, ó. 0,14. Isso. 0,14. Então, 0,14 vezes 100. Né? A nossa altura útil aqui, ó. Certo? Vamos calcular, então, o valor de y. 0,8 vezes 0,14 vezes 100. 11,2 centímetros, né? Então, ó, vamos calcular o valor de RCC. RCC é igual a alfa sigma vezes FCD vezes ACC. O ACC a gente já tem, né, porque a gente conhece a largura da viga e já calculamos aqui a altura da minha área comprimida. Porém, a gente está no subdomínio 2A. Lá no subdomínio 2A, a gente precisa verificar o valor de alfa sigma, né? A gente pode, então, olhar na tabela, ou a gente pode, ou então nós podemos fazer a verificação das deformações, né, por semelhança de triângulos, né? Então, ó, vamos pegar uma outra página aqui para a gente poder fazer o diagrama de deformações, né? Acabou o espaço ali na outra página. A gente vai utilizar muito esse diagrama de deformações no nosso próximo tópico, que é a verificação das vigas, da resistência de vigas com armadura dupla, né? E nesse caso, a gente não consegue obter de forma direta, né? Porque a gente tem mais incógnitas do que equações. Então a gente vai ter que fazer iterações verificando os domínios, né? E quando a gente vai ter que arbitrar os domínios onde está acontecendo o LU, né? E em cada uma das iterações a gente vai ter que verificar as deformações ou no aço ou no concreto, dependendo do domínio que a gente atribuiu. E para a gente poder calcular as deformações de interesse do problema, a gente vai utilizar muito esse diagrama aqui de deformações. Então, por isso é muito importante a gente já estar bastante familiarizado com essa utilização, né? Então, ó, a gente está lá no subdomínio 2A. Sempre que a gente for adotar o diagrama de deformações, a gente vai precisar de alguma deformação fixa, né? Para poder fazer as relações. Nesse caso, ó, eu estou no subdomínio 2A, qual deformação que é fixa? O LU vai acontecer por compressão, né, por encurtamento excessivo do concreto, ou por alongamento excessivo do aço. Então a gente sabe, né, que o aço entra em escoamento e a nossa deformação é inferior a 2 por mil. Né? Então a gente não tem uma deformação fixa lá na concretaria ao longo de todo o domínio 2, inclusive do subdomínio 2A. Né? Então aqui, ó, a deformação que a gente tem fixa é a deformação no aço, que é igual a 10 por mil. Opa, ferramenta errada. Igual a 10 por mil. Certo? O que a gente precisa, na verdade, para calcular o alfa sigma, né, é o epsilon c, ou seja, a deformação que está acontecendo lá no concreto. Porém, como ela é variável, a gente vai calcular essa deformação em função do nosso x. Certo? Quais são as alturas que a gente conhece aqui? Lembrando, pessoal, que não confundam a utilização da profundidade da linha neutra, né? Quando você utiliza o diagrama de deformações e quando você utiliza o diagrama de tensões. O y, a gente vai adotar ele quando a gente está utilizando o diagrama simplificado de tensões.
Quando eu estou utilizando o diagrama de deformações, eu vou utilizar a altura x mesmo, certo? Porque aquela simplificação é em relação à distribuição das tensões, mas não tem nada a ver com as deformações. Então, ó, a gente tem a altura total. D. E temos a profundidade da linha neutra, né? A gente já conhece o valor do xi. A gente tem a profundidade x, certo? Já vamos calcular aqui o valor de x, ó, que é igual a xi vezes d. Então, é igual a 0,14 vezes 100, igual a 14 centímetros. Bem tranquilo, né? E o que a gente quer calcular, ó, é a deformação no concreto. Então, vamos fazer aqui, ó, as relações através da semelhança de triângulo, né? Para a gente poder encontrar a nossa variável de interesse, né? Para calcular o alfa-sigma, que é o εc. Então, a gente pode fazer assim, ó. εc está para x, assim como εs, né, que é igual a 10 por 1000, está para essa altura aqui, ó, né, que é igual a d menos x. Então, estou fazendo semelhança entre o triângulo de cima com o triângulo de baixo. Então, εc é igual a 10 vezes x sobre d menos x. Isso é igual a 10 vezes 14 sobre 100 menos 14. Então, vamos calcular isso aí, ó. 140 dividido por 100 menos 14. Igual a 1,628 por 1000. Podemos até comparar com a deformação que a gente viu lá na tabela, né? Olha lá, ó. 1,628 por 1000. Então, com isso, a gente consegue calcular o alfa sigma, que é igual a 0,85 vezes εc sobre 2 por 1000 vezes 2 menos εc sobre 2 por 1000. Então, alfa sigma vai ser igual a 0,85 vezes 1,628 dividido por 2 vezes 2 menos 1,628 dividido por 2. Então, vamos calcular o valor de alfa sigma. 1,628 dividido por 2, 2 menos resposta, vezes 1,628 dividido por 2, vezes 0,85. 0,82. Então já vai ter um bom aproveitamento, né, da resistência do concreto, né? Lógico que não depende somente disso, né? Mas a gente já consegue chegar próximo da resistência máxima do concreto à compressão.
Vamos voltar lá agora, onde a gente estava calculando o valor de RCC. Aliás, vamos continuar aqui na próxima página para ficar com uma sequência melhor, né? Então a gente viu ó, que RCC é igual a alfa sigma vezes FCD vezes ACC. Então, RCC é igual a alfa sigma, que é 0,82, vezes 17,86, vezes 10 ao cubo, vezes a área de concreto, ó, a área de concreto comprimida, né, que é a altura y, vezes a largura d. Né? Para a gente até visualizar melhor, ó, seria o equivalente à nossa área de concreto comprimido, né, ACC, seria essa área achuriada aqui, certo? Então, a gente já calculou, o B foi dado do enunciado, e o Y a gente calculou, que é 11,2. Então, 0,112 vezes 0,2. Vamos lá, ó. 0,82 vezes 17,86 vezes 1.000 vezes 0,112 vezes 0,2. 328,29 kilonewtons. Agora, o que a gente precisa? A gente precisa calcular o braço de alavanca, né? O braço de alavanca ó, é essa distância Z, né? A distância de RCC até RST. E o que é a distância Z? Ó? Observem ó, que essa altura do RST até a parte onde começa o meu diagrama de tensões de compressão, a distribuição das minhas tensões de compressão é a altura D. Então o Z nada mais é do que o D menos esse pedacinho aqui, né? E esse pedacinho ó, é metade de Y. Então a gente pode dizer que Z é igual a D menos Y dividido por 2. Então, ó, calculando o braço de alavanca. Z é igual a D menos Y sobre 2. Então, Z é igual a 100 menos 11,2 dividido por 2. Vou confirmar o valor de Y aqui. É isso mesmo. 11,2 dividido por 2. 100 menos resposta. 94,4 centímetros. E a gente viu aqui, ó, que o MRD é igual a RCC vezes Z. Então a gente já consegue calcular o valor do nosso momento resistente, né, e comparar com a primeira forma, com a primeira resolução que a gente fez aqui. Então, ó, MRD é igual a RCC vezes Z. Então, igual a 328,29 vezes 0,944. 328,29 vezes 0,944. 309,91 kilonewton metro.
Vamos comparar aqui com a primeira resolução. Deu um resultado bem próximo, né? É lógico que o resultado não bateu exatamente por conta dos arredondamentos que a gente acaba fazendo aqui durante a resolução, né? Mas deu para ver, ó, que tanto uma forma de resolver quanto a outra acabou nos conduzindo para resultados bem próximos, né? Até porque a lógica por trás dessa forma de resolver é a mesma lógica que a gente aplicou aqui resolvendo, utilizando o equacionamento das resultantes, né? As equações através das equações de equilíbrio, certo? Então eu vou deixar para vocês poderem participar de uma forma mais efetiva, né? O que eu vou pedir para vocês? Eu vou pedir que vocês resolvam novamente o exercício que eu fiz aqui, certo? Tentem resolver. Se surgir alguma dúvida, entrem em contato comigo, né? É importante que agora, principalmente nesses exercícios mais simples, vocês consigam resolver sem ter nenhuma dúvida, porque daqui para frente as coisas vão ficar um pouquinho mais complexas, né? Principalmente quando a gente estiver abordando vigas com armadura dupla, o cálculo de resistência de vigas com armadura dupla, certo? E para vocês poderem praticar um pouquinho mais, eu vou pedir para vocês resolverem essas duas vigas, certo? A viga aqui da terceira linha e a seção da quarta linha. Então, ó, eu vou dar um prazo, um prazo bem bacana para vocês, né? Até porque tem gente que está conseguindo acompanhar as aulas conforme estão sendo postadas, outras pessoas estão um pouquinho mais para trás, mas isso também não tem problema, né? Cada um tem seu ritmo de acompanhamento. Então, eu vou dar 2 semanas para vocês, a partir da data de postagem desse vídeo, para vocês resolverem essa seção e essa daqui, certo? Da terceira e da quarta linha. E dessa vez vocês vão ter que me entregar, né, valendo aquele conceito que a gente discutiu lá no começo do semestre, né, da participação na elaboração de exercícios, certo? E eu fico aí à disposição para poder esclarecer qualquer uma das dúvidas. Se vocês quiserem ir resolvendo e mandando para mim, também não tem problema nenhum, certo? Então, por hoje é só e até a próxima.